Olá, sou o delegado Mário Leone e hoje nós vamos conversar sobre esse verdadeiro presente de grego que é o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Esse pacote anticrime, ele tem alguns cavalos de Troia que podem impactar bastante, que devem impactar muito no sistema prisional, no nosso sistema prisional. Ele ignora a questão de nós enfrentarmos hoje uma grave situação relacionada ao encarceramento em massa de negros e pobres, via de regra. Essa é a regra. Somos o terceiro país que mais encarcera no mundo, estamos à frente agora da Rússia, são mais de 800 mil presos em nosso país. E no que é que isso tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade? Nada. Um sistema seletivo, um sistema estigmatizante, que não ressocializa, ao contrário. As associações criminosas formam, inclusive, os seus quadros dentro dos presídios. A resposta que o Moro procura dar convém com esse populismo punitivista do Bolsonaro, que se mantém no poder, que foi há quase 3 décadas parlamentar em nosso país, né? Com esse discurso do bandido bom é bandido morto, com esse discurso da tolerância zero em relação ao enfrentamento dos crimes, mas que em termos práticos em nada contribuiu para a redução dos índices de violência, inclusive no seu estado, que é o Rio de Janeiro, né? A gente sempre se pergunta o que é que o Bolsonaro contribuiu para a segurança pública do Rio de Janeiro? Absolutamente nada. Não tem serviços prestados para a nossa sociedade, para o nosso país, mas tem se mantido ele e a sua família, os seus filhos, na base de um discurso que é populista, que sem dúvida angaria votos, mas que em termos práticos não contribui em nada para a redução dos nossos índices de violência. Ao contrário. Nós contamos com a polícia que mais mata e também a que mais morre no mundo. É a polícia brasileira. E aí nós nos perguntamos, o que é que esse pacote busca contribuir para a valorização das carreiras policiais? Nada. Já começa que os policiais, os trabalhadores da segurança pública não foram ouvidos. A sociedade civil organizada também não foi ouvida. Entidades importantes, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da Paz, que estão debruçados no fenômeno da violência em nosso país há muitos anos, que têm propostas efetivas de prevenção e de contenção da violência em nosso país, não foram ouvidas. Esse projeto busca alterar 14 leis federais e é interessante que, ponto a ponto, ele não fundamenta, ele não traz dados científicos, embasamento nenhum que justifique a importância dessas escolhas feitas por ele. E é interessante como ele, como ministro, ele é mais maleável, né? O projeto dele criou uma animosidade no meio político com relação ao Caixa 2. Ele tinha uma posição bem mais incisiva, né, no que tange a questão do Caixa 2, tratando como corrupção de uma forma mais severa, e teve que ceder. Assim como ele é bastante contraditório, hoje como ministro foi cobrado acerca de uma reunião que teve com representantes da Taurus e alegou o direito à privacidade para não ter que se justificar para a sociedade. Que interesses são esses que estão por trás de toda essa a formulação dessa política que eles estão pretendendo? Antes era possível vazar áudios entre a presidenta da República e o ex-presidente Lula. Agora ele alega o direito à privacidade para não ter que prestar contas dos interesses reais que estão por trás dessa política formulada nesse governo. E é lamentável você ver um magistrado renunciar ao seu ofício para servir a um governo como esse, populista, né? Um governo que se elegeu na base não apenas de notícias fakes, de notícias inverídicas, como também dessa situação de aflição, de insegurança da nossa população, né? Na base desses discursos prontos de bandido bom, bandido morto. Um dos presentes de grego diz respeito à definição de associação criminosa. O que é que diz? Fala en passant da questão das milícias, inclusive ao lado de associações voltadas ao tráfico, né? E na verdade a gente sabe que as milícias, ao contrário dessas PCC e tantas associações que são voltadas para o tráfico, elas
se fortalecem nos presídios, arregimentam mais soldados nos presídios. As milícias, elas surgem dentro das polícias, né? É o aspecto da corrupção nas polícias, que é algo que precisa ser enfrentado, e é preciso que o Moro diga quais são as estratégias a partir do que se entende por um sistema único de segurança pública, que envolva municípios e estados, qual a proposta de políticas integradas no enfrentamento das milícias. Ele está muito focado sempre no aspecto da corrupção na política, mas e a corrupção nas polícias? Porque as milícias são formadas por policiais que foram expulsos ou que ainda estão na ativa, inclusive, nas polícias. E essa definição, ela é ampla e fala, inclusive, em associações. Então ela pode criminalizar a sociedade civil organizada, pode criminalizar o MTST, por exemplo, o MST, os movimentos que lutam de uma forma legítima por habitação. Então, isso é muito... Os sindicatos. Então isso é muito temerário porque a gente percebe a inclinação desse governo no sentido de criminalizar a pobreza e criminalizar os movimentos sociais. Outra questão diz respeito à legítima defesa, às excludentes de licitude. E em relação à legítima defesa, ele estabelece critérios muito subjetivos. O medo, a violenta emoção e o susto. Imagina só. E isso linkado com aqueles parágrafos que tratam especificamente do policial, no estrito cumprimento do dever legal, tudo aquilo que a legislação já garante. Então, na verdade, ele não está inovando, mas ele está possibilitando a existência de brechas, não só brechas, está possibilitando que o julgador ele avalie esses critérios subjetivos e possa legitimar esses episódios de violência letal praticada pela polícia contra o cidadão. Isso é temerário, isso é algo que nós não podemos permitir e algo que, inclusive, desvaloriza o próprio profissional da segurança pública, que deve estar preparado, deve estar qualificado para a sua atuação no sentido de evitar que esse conflito chegue ao ponto de culminar em óbitos. Eu lembro, inclusive, que na primeira operação minha, primeira e única, inclusive, que aconteceram 2 óbitos e um policial foi baleado, foi atingido, alvejado na perna. Foi uma operação que me tirou o sono, inclusive, alguns dias, porque eu entendo que nenhuma operação em que termine com a morte, seja do policial, seja do delinquente que é alvo dessa operação, é sempre uma operação frustrada, é sempre uma operação que, em alguma medida, infeliz, né? Infeliz, que algum erro aconteceu na condução desse trabalho, mas, paradoxalmente, foi quando eu recebi elogios e cumprimentos. As pessoas me ligavam para cumprimentar ou me encontravam na rua e diziam: parabéns pela sua operação, matou 2 bandidos. Quer dizer, algo que, na verdade, não era para ser comemorado. Porque acho que quando existe morte, se existiu morte, seja de um lado, seja do outro, não se tem o que comemorar. Mas como está impregnado na cultura organizacional, né? Como nós somos forjados nessa cultura organizacional, na segurança pública, de que a polícia eficiente é a polícia que tortura, é a polícia que mata. E eu vivenciei isso no início da minha carreira, né? Eu ainda muito inseguro, muito cheio de medos e tal. E fui colocado à prova na delegacia do bairro Santa Maria, em Aracaju, que na época era um bairro que o descaso do poder público com o bairro Santa Maria, que era conhecido como Terra Dura, era muito grande. Ainda é, mas era ainda maior. Era quase que total. A falta de saneamento, de iluminação pública, de educação de qualidade, tudo isso. A comunidade, eu percebi uma hostilidade muito grande naquela comunidade, mas o que mais me dava trabalho não era nem a demanda que a comunidade me trazia. Era ter que administrar aquele efetivo policial, porque aquela era a delegacia do castigo. Então, da mesma forma que queriam me castigar, né? Ninguém virou para mim e disse assim: seu viado, peça para sair.
né? Como o Capitão Nascimento dizia, peça para sair. Mas, indiretamente, foi esse o recado que foi dado para mim, né? Achavam que eu não ia suportar passar por aquele castigo de ter que me impor, me colocar e conduzir o meu trabalho num momento de fragilidade naquela delegacia. Queriam castigar os policiais, mandavam para lá também. Então, policial alcoolista que bateu a viatura, castigo, vai para a delegacia da Terra Dura. E tantas outras situações que faziam com que administrar aquele efetivo era extremamente adoecido, de policiais adoecidos, era muito complicado. E um belo dia eu elenquei vários pontos que eram necessários para que eu pudesse começar a fazer minimamente um trabalho razoável ali na comunidade. Relacionei tudo que estava faltando, inclusive armamento também, em relação à estrutura precária da delegacia e tal. Fiz um ofício elencando tudo isso e fui até o meu superior hierárquico conversar com ele, ver o que é que ele podia me oferecer, o que é que a gente podia, no que é que ele poderia investir para que o meu trabalho fosse razoável ali. E naquele momento eu me surpreendi quando ele vira para mim e diz assim: olha, em Aracaju a gente está bem porque aqui não existe crime organizado. Ele subestimou inclusive relatos meus e de vítimas que foram roubadas, que sofreram violência lá no bairro e tal. Ele quis fazer vistas grossas para aquela situação caótica que eu estava tendo que enfrentar ali, né? E aqui a população estava submetida, e virou para mim e disse assim: você quer saber quando é que você começa a se impor? No dia que você derrubar, o primeiro que você derrubar, vagabundo, você começa a se impor lá. E para isso não falta vela nem arma. Esses são termos que são utilizados no linguajar policial para justificar os famigerados autos de resistência. Autos de resistência que são forjados, que na verdade são execuções, né? Execuções covardes, independente de quem esteja lá do outro lado, né? Do grau de periculosidade daquele delinquente, né? Se não houve realmente um confronto, se trata de uma execução, se trata de um homicídio. E é interessante que eu laboro há muitos anos na homicídios e até poucos meses atrás a homicídios não instaurava esses inquéritos de mortes em confronto com a polícia. Esses inquéritos, essas mortes, elas ficavam em segundo plano. Eram investigadas junto com o inquérito que apurava os roubos, que apurava o tráfico de drogas, e eram arquivados nas diversas varas criminais, não na vara do júri. Né? Não na vara do júri. Agora existe uma portaria recente, inclusive, depois que inclusive o Ministério Público passou a requisitar, né, a instauração desses inquéritos pela DHPP, pelo Departamento de Combate a Homicídios e Proteção à Pessoa, agora sim essas mortes em confronto serão apuradas também pelo DHPP. Mas é impressionante que no momento em que se questiona bastante a legitimidade desses autos de resistência, é importante frisar que não é só a polícia que contribui para esse cenário perverso. O judiciário é conivente, o judiciário é cúmplice desse estado de coisas. Nosso presidente, ele nunca fez questão de esconder que, no que dependesse dele, a polícia teria carta aberta para matar, carta branca para matar. E muitos policiais, inclusive os psicopatas da polícia, muitos votaram nele por entender isso, que teria carta aberta para torturar, para matar, porque ele, o presidente, já fez várias declarações, tanto de apologia à ditadura, o período em que as pessoas eram torturadas, onde aconteciam as prisões políticas, e também em relação à forma como ele entende que deve ser feito esse combate ao crime. Então, galera, esse é o nosso canal, nosso programa, que tem lado, é o lado do trabalhador e que está nas trincheiras da luta contra as opressões. Se você se interessa por temas que dialoguem com esse nosso enfrentamento feito, a partir de então, compartilhe o nosso programa, comente, traga sugestões de pautas, de temas outros para a gente poder debater aqui no nosso programa. E até a próxima.